deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo semanal das doutrinárias virtuais. Eu sou o Léo, estou falando da cidade de Santo Estevão, aqui na Bahia, e carinhosamente recebemos vocês para essa atividade que é do Centro Espírita Luz e Fraternidade. Carinhosamente já gostaríamos aqui de mandar um abraço fraterno ao nosso querido casal de amigos, Cátia e Romo, e também para o senhor Sebastião, Dona Rosa, que estão na cidade de Salvador. Um abraço queridíssimo à nossa amiga Tereza Cristina, muita paz, muita luz, José Ferreira, que o Senhor nos abençoe. A nossa querida Everalda Matos, muita paz, muita luz, boa noite, seja bem-vinda. A nossa amiga Ramile Souza, boa noite, que Jesus nos abençoe ricamente. A nossa querida amiga Gilda, boa noite, muita paz, que Jesus esteja conosco hoje e para todo sempre. Estamos desenvolvendo o 15º ciclo de doutrinárias virtuais. Desta vez temos como tema central Aprendendo com a Morte. Nós temos o hábito de organizar as nossas doutrinárias através dos ciclos, e desta vez damos início a um novo ciclo de doutrinárias.
vamos receber aqui um amigo que já esteve conosco algumas vezes, que agora também gostaríamos de convidá-lo a dividir a tela conosco. É o nosso amigo Robson Ferrer, de Salvador. Seja bem-vindo, Robson. Nós do Centro Luz e Fraternidade agradecemos carinhosamente a sua participação, a sua contribuição com o nosso estudo semanal. Boa noite. Boa noite, querido amigo Léo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pelo convite que você nos fez de estarmos aqui hoje participando desse momento de troca de experiência. Vai também aí nosso boa noite aos amigos já presentes aqui na live pelo chat do Centro Espírita Luz e Fraternidade Santo Estevão. Que Deus os abençoe, que Deus nos proteja. E aqueles que virão depois, mais tarde, e outros dias. Obrigado a todos. Muito bom. Vamos dar início à harmonização do nosso trabalho. Gostaríamos de dividir a tela com todos e assim, para que juntos possamos fazer a leitura. Esta que é uma mensagem contida no livro Vinha de Luz, de autoria do autor espiritual Emmanuel, junto com a sua parceria mediúnica com Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje tem como título Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Comenta Emmanuel. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, então sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Portadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam um bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas, nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhe falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E, para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. E com essa belíssima reflexão, nós convidamos a todos a um momento de introspecção. Se possível, fechem os olhos, buscando uma respiração suave e tranquila, ativando a nossa consciência e a sensação de presença, tendo total entendimento da atividade que estamos desenvolvendo, do momento que estamos a refletir. E assim,
rogando aos céus as bênçãos possíveis, para que nesta noite tenhamos o entendimento necessário ao estudo, que possamos, Senhor, iluminar os nossos pensamentos, que possamos, Senhor, abrir a porta do porão que está contido no mais profundo do nosso íntimo desejo, e assim acessá-los para que consigamos dar luz, dar consciência, dar entendimento, para termos uma prática mais próxima daquilo que deseja que nós agimos. Obrigado, Senhor, pela belíssima oportunidade que temos de refletir a Tua mensagem iluminada. Obrigado, Senhor, pela noite que agradavelmente se harmoniza para esse nosso encontro que realizamos semanalmente. Abençoa carinhosamente o palestrante que se dedicou a este momento. Fazei com que, ó Mestre, os teus espíritos iluminados possam nos auxiliar, fazendo assim o nosso lar uma casa da tua mensagem, e aqueles irmãos que por ora estão na nossa psicosfera pessoal e planetária possam sentir um cadinho dessa mensagem iluminada a tocar os nossos corações. Ser conosco, Mestre Jesus, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos os irmãos que entraram um pouco aqui depois. O nosso amigo Alberto, um abraço, Alberto. A nossa queridíssima Dona Célie Dalva, seja bem-vindo. Como havíamos dito antes, estamos desenvolvendo o 10º ciclo de doutrinárias virtuais, desta vez com um tema central, Aprendendo com a Morte. Esse tema central retiramos de um livro de Samuel Bulamarque, um espírito que utilizou a psicografia do nosso amigo Lindomar Coutinho para publicar a sua obra. Um tema que deverá ser muito importante, pois o Espiritismo tem esse papel de descortinar temas que às vezes a nossa sociedade ela tem dificuldade de aprender, encarar, de estudar para assim compreender. Um tema que deverá ser muito importante, pois nesse período de pandemia, todos nós tivemos uma relação mais próxima com a morte. Não somente por a nossa vulnerabilidade diante do vírus, mas também por alguns dos nossos familiares, parentes, que acabaram desencarnando em decorrência da Covid. Então, vamos nesse período aí a desdobrar alguns temas. Logicamente não iremos esgotar, mas iremos aprofundar o nosso entendimento, porque é isso que a doutrina espírita nos convida, a aprender um pouco mais sobre temas diretamente relacionados conosco. E para darmos início, nós hoje teremos aqui o nosso amigo Robson Ferrer, que irá ministrar a palestra O Nascimento e a Morte. Aqueles irmãos que tiverem vontade de fazer algum comentário ou tirarem alguma dúvida, deixem escrito em nosso chat, pois ao final da palestra nós teremos esse momento de interação. Agora passamos a palavra para Robson. Contigo. Obrigado, Léo. Que Deus te abençoe mais uma vez, te proteja e todos os trabalhadores do Centro Espírita Luz Fraternidade da cidade de Santo Estevão, aqui na Bahia. Para todos os companheiros presentes aqui no chat, aqueles que vieram antes, os que já estão, os que virão depois,
votos de muita paz, de felicidade para todos nós. Conforme foi dito, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão desafiador e que faz parte da nossa realidade diária, que é o nascimento e a morte. Porque até certo ponto, embora haja uma estatística dizendo que nascem muito mais do que os que se morrem, mas fato é que nós não sabemos até que ponto se morre mais ou se nasce mais. Mas seja um, seja outro, fato é que todos nós vivenciamos esta realidade. Porque para estarmos vivos, é preciso que morramos. Uma vez mortos, destituídos da indumentária física, obrigatoriamente teremos que nascer dentro da concepção espírita dos renascimentos, visto que a lei de evolução nos impõe a esse fanal, a esse processo cíclico do nascer, do morrer, do renascer, ainda e sempre, e progredir, tal é a lei. É o processo pelo qual Deus instituiu para que nós atingíssemos a perfeição. E, para tanto, nos foi concedido inúmeras possibilidades de idas e vindas para atingirmos o objetivo maior da vida, pela qual Deus assim nos fez. Nascer de novo, para que alcancemos a nossa gloriosa condição de espíritos puros. Porque à sua época, Jesus já nos apresentava esse processo, nos convidando a todos a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E para alcançarmos essa perfeição, seria necessário nascer tantas vezes quanto necessário se fosse. Por essa razão também, no diálogo memorável com o doutor da lei Nicodemos, ele vai dizer a este que para atingir o reino de Deus era necessário nascer de novo. Não apenas nascer do ventre de uma mãe, de uma mulher, mas igualmente nascer do Espírito. Porque Jesus considerou a importância de nascer da água, pelo processo biológico das reencarnações, mas, sobretudo, do Espírito, que é esta morte simbólica que nós fazemos na medida em que nós nos transformamos, nos melhoramos, atingimos a condição de espíritos melhores. Por essa razão, é sempre um desafio para cada um de nós o enfrentamento desta temática, porque, de alguma sorte, nós nos felicitamos, nos alegramos, nós nos parabenizamos quando o fato se dá pelo viés do nascimento, ainda que, em muitos casos, não tenha sido na melhor ocasião, a melhor situação, não deveria ter sido daquela forma, mas, queira ou não, quase sempre nós nos felicitamos pela chegada de um novo membro no nosso ambiente familiar, mesmo, e já dissemos, que as condições não sejam as mais favoráveis. Mas o inverso desse retorno à pátria espiritual, de onde saímos e para onde retornamos depois de um tempo estagiando no corpo físico, já se torna mais comprometedor. Porque pela falta de entendimento a respeito da vida espiritual, nós achamos a morte como sendo um empecilho à felicidade. Vemos a morte como sendo um algoz, como sendo algo destruidor definitivo, no qual não temos condições de viver abundantemente a felicidade que tanto almejamos. E a depender mais, quando esse processo natural da vida, a morte, se dá de uma forma violenta, quando perdemos a possibilidade de continuarmos juntos daqueles que nós dizemos amar.
aqueles que nos são afetos ao coração. Porque quando se é um inimigo, um adversário, uma pessoa ainda indiferente a nós, nós vemos com uma certa tranquilidade e com um certo equilíbrio. Mas quando volta-se para nós, a coisa já se modifica. E são muitos aqueles que, não aceitando o processo natural da morte, revolta-se contra Deus, como se Deus fosse o responsável pela retirada daquele seu filho do corpo, levando-o ao mundo espiritual. Por esta razão, é preciso que cada vez mais nos debrucemos a esse tema para compreendermos a grandeza da vida dentro desse aspecto do nascimento e da morte, entendendo que ambos fazem parte da mesma moeda. E não podemos nos referir a um sem tocarmos diretamente no outro e vice-versa. Por esta razão, quando do surgimento da doutrina dos espíritos, Kardec, juntamente com os espíritos que coordenaram essa obra monumental da doutrina espírita, focou especificamente nesse ponto, não apenas da morte, do retorno do espírito ao mundo espiritual, mas também da saída deste para cá, o mundo material. Porque acreditem ou não, quando se há aqui na Terra um nascimento, há para o mundo espiritual uma morte. Porque aqueles que estão desenfaixados do corpo físico também sentem o distanciamento momentâneo daquele ente querido que está retornando ao corpo físico enquanto inquilino. E nós, quando aqui perdemos momentaneamente aquele ser que está se retirando do corpo, é uma felicidade para aqueles que os recebem, porque é um renascimento, é um retorno à pátria espiritual, conforme nós vemos na questão 149 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionar as entidades venerandas o que acontece com a alma no instante da morte. E estes vão lhe responder: volta a ser espírito, retorna ao mundo espiritual de onde momentaneamente saíra. Por mais longeva, por mais demorada que seja a experiência no corpo físico. E hoje, com a tecnologia, com o avanço na qualidade de vida, muitos são aqueles, os espíritos, que já conseguem ultrapassar a barreira do centenário, dos 100 anos, visto que a média de vida nos últimos anos aumentou, em que pese que deu uma diminuída por conta desta realidade aqui apresentada por Léo, no que se refere à pandemia. Estatisticamente já se é comprovada que houve uma diminuição percentual significativo no quesito desse tempo de vida, mas, ao mesmo tempo, considerando alguns séculos atrás, algumas décadas, nós avançamos por conta dessa mobilidade social, dos recursos da tecnologia, do enfrentamento dos problemas sociais, fazendo com que nós conseguíssemos permanecer por mais tempo no corpo. Diferentemente da época de Jesus, em que não havia saneamento público, não havia qualidade de vida, não havia recursos tecnológicos científicos para a saúde do corpo e da mente daqueles que lá estavam, o tempo de vida era bem menos significativo do que hoje. A exemplo de que uma pessoa que tinha, nesta época, 30 anos, 35, já era considerada uma pessoa velha, idosa. Hoje, uma pessoa nos seus 80 anos é considerada para nós ainda um jovem maduro, porque a tecnologia, a concepção de vida, os valores, as possibilidades de recursos humanos e sociais aumentaram consideravelmente
e não podemos mais discutir quanto a esse ponto. Então, permanecer no corpo tem sido um grande desafio, cada vez mais, dos cientistas para que a manutenção da vida no corpo se torne cada vez mais longeva. Mas fato é, e também já o dissemos, são muitos os que retornam de forma abrupta, fora do tempo da programação, ao mundo espiritual pelos vários meios e possibilidades que ocorrem de forma consciente ou inconscientemente. Haja vista que esta destruição ou esta morte faz parte da lei natural da vida no que se refere à lei de destruição. Então, quando do advento da doutrina espírita, Kardec, a partir das suas investigações, ele descobriu, embora isso já era a fato comum, embora também não comprovado, não ratificado, mas já se existia a teoria da vida após a morte. Não é ele que inventa, não é ele que descobre, ele aprofunda esta realidade que muitos já acreditavam. A exemplo dos povos da Índia, do Oriente, já se tinha uma concepção da vida após a morte. Mas o que acontecia, como viviam essas almas, era a questão. Em que pese que também na época de Kardec, no século XIX, muitas teorias, em particular da igreja dominante, a tradicional, trazia-se a concepção do céu e do inferno. E foi por esta razão, dessa dicotomia, dessas variações de entendimentos a respeito do que acontece com a alma depois da morte, se iria de fato para o céu, para o inferno ou para o purgatório, dentro dos conceitos teológicos vigentes da época, Kardec vai estruturar, juntamente com os espíritos coordenadores da doutrina espírita, um livro que vai possibilitar um melhor entendimento a respeito desta realidade, que é este que, nesse mês de agosto, no último dia 1º, completou 157 anos da primeira edição desse livro, O Céu e o Inferno. Porque nesse livro, Kardec vai fazer um estudo teórico e prático minucioso a respeito desta morte, do que acontece com os espíritos depois que saímos momentaneamente do corpo físico, dividindo em duas partes, em que na primeira ele vai trabalhar o temor da morte, a concepção de céu, de inferno, de purgatório, o conceito da doutrina espírita sobre um e sobre outro, e na segunda parte ele vai trazer na prática, mediante as suas investigações, as comunicações, as reuniões que ele realizara, junto a vários tipos de espíritos, que dentro das 3 categorias ou ordens trazidas por Kardec, também na segunda parte do Livro dos Espíritos, na escala espírita, ele vai defrontar com essas variações de almas no mundo espiritual, vivendo suas realidades conforme viveram quando encarnados vivos no corpo. Os imperfeitos, os bons e os puros. No final, na última parte desse livro, na capa final aqui, e me permitam a leitura, Kardec vai fazer uma espécie de síntese, na verdade, os editores, onde ele vai trazer o seguinte: O Céu e o Inferno é uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, porque somente o entendimento desta realidade de nascimento e morte é que nós compreendemos a justiça divina. Daí porque esse livro também assim se encerra, Justiça Divina. O objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos na encarnação, quando do nascimento. Porque o nascimento, considerando essas duas realidades extremas,
o nascer e o morrer, é uma necessidade para o espírito, tal qual é para o espírito desencarnar. Nesse ponto, a gente pode aqui recorrer rapidamente, me veio a lembrança, a pergunta, de número 330, quando Kardec vai trabalhar exatamente no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, na segunda parte, o retorno à vida corporal, ou seja, o nascimento. E na 330 e 330A, Kardec questiona: os espíritos têm conhecimento da época em que eles reencarnarão, renascerão, ao que eles disseram. Pressentem-na como um cego sente o fogo do qual se aproxima. Sabem que deve retomar um corpo como tem de certeza de que deveis morrer um dia, mas sem saber quando acontecerá. Ou seja, os espíritos desencarnados na condição de errantes, eles aguardam uma nova oportunidade para reencarnar, ainda que não saiba exatamente quando isso se dará, mas a pressente, pouco a pouco, qual o cego, o exemplo que ele traz, que em se aproximando do fogo, ele percebe pela quentura que aquece seu corpo. Assim como também o espírito, nós encarnados, temos uma presciência, uma ideia de que todos nós retornaremos à pátria espiritual, ou morreremos. Por isso que é uma relação intrínseca. Nascer e morrer fazem parte da mesma estrutura psíquica e espiritual daquele que vivencia esses ciclos dos renascimentos, das mortes, dos renascimentos, para que progridam, porque daí é a lei de Deus, a lei da evolução. E aí vem a 330, que Kardec ainda questiona. A reencarnação, o nascer, o nascimento, é, portanto, uma necessidade da vida espiritual de quem está fora dele, do corpo, morto, na nossa linguagem. Como a morte é uma necessidade da vida corporal, nascer para os espíritos desencarnados é tão importante uma necessidade quanto é morrer para os espíritos que estão encarnados, é mais ou menos a pergunta de Kardec. E eles assim respondem, tacitamente: com certeza, assim é. Ou seja, não tem margem para dúvidas, para novos questionamentos, em que pese que Kardec continua com os seus questionamentos. Só nesse capítulo 7, que é o maior de todos, dentro da segunda parte do Livro dos Espíritos, porque Kardec vai ter vários capítulos, ele vai trabalhar prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo e loucura, da infância, simpatias e antipatias, esquecimento do passado. Tudo isso só em um capítulo, que é o 7º, de uma segunda parte do Livro dos Espíritos. Que daí derivou-se o Livro dos Médiuns, o segundo livro da obra do Pentateuco Espírita. Esse, entretanto, o Céu e o Inferno, é o penúltimo, o 4º livro, do qual derivou-se da 4ª parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar do tema esperanças e consolações. E ele vai dividir exatamente a quarta parte do Livro dos Espíritos, esperanças e consolações, em 2 capítulos apenas. O primeiro vai tratar sobre penas e gozos terrestres. E o segundo ele vai tratar sobre penas e gozos futuros. No primeiro momento, as consequências das nossas ações, as penas e os gozos de acordo com as nossas ações, do nosso livre-arbítrio, já viventes na encarnação, e aquelas consequências que advirão, mediante também as escolhas, em que acontecerão ou resultarão fora do corpo. Então, já se vão
dentro de uma cronologia humana, 157 anos feitos no último dia 1º desse livro que encerra como escopo, como fundamento principal, a teoria do nascimento e da morte. E quão poucos são aqueles que se debruçam, e aqueles, digo eu, leia-se, espíritas, que se debruçam-se para estudar e comentar e refletir a respeito desse livro, que deveria ser de cabeceira da nossa cama, no qual teríamos condições de nos preparar para aprender a morrer, conforme propôs Léo aqui, dentro dessa ideia cíclica das doutrinárias do Luz e Fraternidade, trabalhando a questão do aprender a morrer. E como isso é importante para nós. Porque mais cedo ou mais tarde retornaremos à pátria espiritual, levando conosco não aquilo que amealhamos materialmente, mas sim o que amealhamos moralmente, espiritualmente. E aí a gente faz um link com uma fala de Jesus, quando ele vai nos aconselhar: não junteis tesouros na terra, para que os ladrões não roubem e as ferrugens não consumam. Mas esforçai-vos por ajuntar riquezas ou bens no céu, que são as conquistas morais e espirituais. Aquilo que levaremos ao mundo espiritual e que fará frente a um estado de consciência feliz ou infeliz, de paz ou de tormentos, vivendo em regiões que foram rotuladas como céu ou aquelas outras rotuladas como inferno. Não porque Deus assim escolheu quem vai para um ou quem vai para o outro, mas como resultante das escolhas feitas na sua última encarnação, com um reforço daquelas outras que já vínhamos fazendo nas anteriores reencarnações, visto que Joana de Ângeles assim encerra que o homem é fruto ou resultado das suas multifárias reencarnações. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor e bondade, nos faculta inúmeras reencarnações para que consigamos fazer esse movimento de ascensão moral. Fazei brilhar a vossa luz, nos propôs Jesus também. Então, observemos quanto de material nós temos que podem nos embasar, que podem nos esclarecer, que podem nos favorecer a uma retaguarda moral e espiritual que sejam favoráveis à nossa entrada no mundo espiritual, quando do processo da morte, para que quando do nosso retorno em uma próxima reencarnação, venhamos em condições melhores do que ora nos encontramos. Porque o progresso se estende também para fora do corpo espiritual. Emmanuel vai dizer: morre-se como vive-se. O fato de morrer não significa que seremos endemonizados, tornar-nos-emos Satanás, diabo, um espírito ruim. Como também não significa que nos tornaremos um espírito santificado, feliz, se em vida eu não vivi esses estados d'alma. Percebem? E aí eu quero trazer para vocês, nessa segunda parte da nossa fala, um texto que nós encontramos muito interessante, particularmente achei, que eu gostaria de dividir com vocês, para a gente reforçar um pouco mais essas ideias de nascimento e morte. É da autora Doris Madeira
Gandres, onde ela vai discorrer a respeito desse tema nascimento e morte. E eu achei bem interessante e quis compartilhar aqui com vocês. Ela inicia o texto, e que foi publicado em um desses sites que está aí na internet, no artigo do Jornal Novembro de 2016, em que ela inicia trazendo uma fala de Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que já tinha toda uma entrega de um homem de bem vinculado às ideias do cristianismo. Ele vai dizer: o nascimento e a morte não são dois estados diferentes, mas sim aspectos diferentes do mesmo estado. É como a água. A água, ela se evapora, mas ela também se condensa. Torna-se gelo, torna-se chuva. São estados diferentes para o mesmo aspecto. Ou para a mesma questão, na verdade. Estão em estados diferentes. Mas o núcleo é o mesmo. A vida. A vida se processa em vários estágios. Porque nós vemos aqui no Livro dos Espíritos que Deus cria a mônada, a vida, que nenhum outro, ninguém, nem o próprio Cristo, foi capaz de reproduzir a vida. Jesus fez com que muitos que estivessem em um estado de inconsciência, de quase morte, voltasse ao corpo, voltasse a respirar, que se deu a ideia do sagrado, do milagre, do extraordinário. Mas Jesus não deu vida àquilo que estava morto. Porque uma vez morto, morto fica, no que se refere ao corpo, nesse sentido biológico. Ele ressuscitou porque não estava morto. O caso de Lázaro e tantos outros. O nascimento e morte, voltando à frase de Gandhi, não são dois estados diferentes, mas sim aspectos diferentes do mesmo estado. A exemplo do que trouxemos sobre a água. Seria interessante, continua então o texto, se pudéssemos parar para refletir sobre essas palavras de Gandhi, se pudéssemos realizar, nos darmos conta de que estamos indo e vindo, nascendo e morrendo, há inúmeros milênios, se pudéssemos efetivamente interiorizar, enquanto encarnados, que somos em verdade espíritos imortais, desde a fração mais ínfima, a mônada, que Deus cria, falaremos sobre isso um pouco, de milonésimos de segundos da nossa criação. Deus não cria o espírito, ele cria a mônada, o hálito de vida, que incorporado junto à matéria, que são os dois elementos da natureza, são três, Deus, espírito e matéria, os elementos gerais do universo, na verdade, ou da natureza, se quisermos, ele vai viver experiências em vários reinos, conforme sabemos, o mineral, o vegetal, o animal, que são diferentes estados de vida, de concepção, de aprendizado daquela mônada, para se integrar à consciência divina das leis de Deus. Porque todo esse caminhar de nascer, de morrer, de renascer, para progredir, tem como sentido conhecer e entender as leis de Deus que são soberanas. A todas as outras leis, atenção, criadas pelo homem. E Deus não as derroga, as suas leis. As do homem são mutáveis, são de acordo com um período, uma fase.
Vemos ainda, continuando, vemos ainda na atualidade, depois de longo percurso no tempo, espíritas e espiritualistas em geral perplexos diante da realidade dessa transição, assustados e até surpresos, como se nascer, morrer e renascer, ainda e progredir sem cessar, não fosse uma lei natural a qual todos e tudo estamos submetidos, do átomo ao arcanjo. E muitos de nós, por não vivermos, não refletirmos, não nos vermos como espíritos, tememos a morte. Em que pese, vale mostrar aqui, que Kardec, no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, ele vai discutir o temor da morte. No capítulo 2, na verdade. E ele vai trazer como subtítulo desse capítulo 2, por que o espírita não teme a morte? O que eu acho que não é bem verdade, viu, Kardec? Me perdoe. Porque apesar do conhecimento, do entendimento, nós somos muito mais apegados ao corpo do que ao espírito. Não vivemos integralmente a ciência do espírito. Mas seguindo. Atualmente fala-se e escreve-se tanto sobre transição, entendendo-a geralmente mais como destinada aos mundos do que às criaturas. Contudo, aplica-se a toda a criação. Podemos dizer que a impermanência é parte integrante de uma lei de progresso. Só sei que nada sei, só tenho certeza de que nada sou. A impermanência da vida, porque hoje estou aqui falando com vocês, mas hoje ainda posso não estar mais falando com nenhum de vocês no corpo. Passarei a falar em espírito. Hoje temos, amanhã deixaremos de ter. Ontem não tínhamos, hoje temos. A única certeza da vida é a incerteza das coisas. Alguém também já disse isso. Nada permanece estático, está tudo em processo de progresso e de a dinâmica da vida. Inalterado indefinidamente, muito menos nós, espíritos em evolução, criados simples e ignorantes para tornarmos-nos perfeitos. Nós estamos em transição a todo momento, física, mental, intelectual e espiritualmente. Ontem não sabíamos de um determinado tema, hoje sabemos porque nos permitimos a ler, a ouvir, a discutir, então houve uma mudança. Já não somos ignorantes naquele sentido do conhecimento daquele tema. Hoje já somos sabedores, o que nos traz mais responsabilidade quanto àquilo que faremos do conhecimento que temos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, nós estamos em trânsito no conhecimento, no afetivo. Estamos casados hoje, mas logo depois podemos nos separar. É trânsito. Hoje estou aqui no quarto, amanhã posso estar na sala ou logo depois, no banheiro, na cozinha. Estamos em trânsito pela casa. Ninguém vive constantemente dentro do quarto, no banheiro ou na sala da sua própria casa. Porque o homem, a mulher também, tem necessidade de movimentação. É da lei. Não senta-se no sofá e no sofá fica até morrer. Pode até morrer no sofá, mas a tendência é sair dele para ir para outros locais da casa e outros assentos. Então, seguindo. Não apenas quando mudamos para os estágios evolutivos, como dizemos, mais avançados. Muda o nosso aspecto físico, pela idade cronológica, a nossa saúde física, que antes era adrenalinicamente toda poderosa, hoje a gente não tem, corre para a medicação para tentar manter o corpo, para a física e tantas outras concepções. Muda a nossa maneira de pensar, de ver, entender as coisas, e pessoas muda o nosso nível intelectual e cultural e por aí vai. No entanto, continua o texto, ainda temos dificuldade de lidar com a mudança de estado. E é verdade. Para nós mudar ainda é um sofrimento. Ainda é um parto. Uma dificuldade de ter que sair daquele ponto em que nós nos encontramos. E eu estou falando em nível físico, corporal, material. Sair de uma condição de riqueza para a pobreza é terrível.
Já aceitamos com mais apreço sair desta para aquela outra. Mas muitos preferem também aquela primeira situação. E quando nos vemos diante da proximidade dessa transição em relação a nós próprios, a morte, sentimos a mesma dificuldade. Muito frequentemente nem queremos pensar nessa passagem, a morte. Muitos menos falam nela ou nos prepararmos para ela, menos ainda. Vivemos como se tal fato nunca fosse acontecer conosco. A pandemia, Léo trouxe muito bem, chegou, bateu na porta de milhares dos nossos entes queridos, trabalhadores, certamente de luz e fraternidade, como da COBEM, na nossa família, na família dos nossos. Sentimos a dor da perda dos entes queridos e amigos, mas pedíamos a Deus que fosse para todo mundo, menos para nós. Tememos a morrer a possibilidade de sermos entubados, de irmos para o hospital quando do ápice da pandemia, ano passado, no início dela. Só o fato de pensar nessa possibilidade, muitos morreram e que provavelmente não teriam pandemia, não teriam coronavírus. Então, a pandemia fez com que nós mudássemos ou remexêssemos a nossa cartola mental a respeito do tema, porque ele estava batendo em todas as portas, sem olhar para quem, condição social, cultural, cor de pele, cor dos olhos, altura, saúde física ou não, idade, estava levando, é que nem enchente, quando chega não pede licença, ela leva, ponto. Quem estiver na frente, ela leva consigo. A pandemia fez isso. E ainda hoje faz, porque são mais de 300 mortes ou desencarnes por dia. Ela ainda está no prato de dia, ainda que não tão quente como antes. Mas a gente não lida com essa realidade, porque acha que vai acontecer com o vizinho do lado, do 202, e não com um vizinho do 202, que é o 201 onde eu moro. Percebem? Isso tem a ver com nascer, tem a ver com morrer. Mas seguindo. Como disse o companheiro de ideal André Trigueiro, em seu texto Linhas Tortas, Jornal Correio Fraterno, número 471, mergulhados na existência, a distração parece ser a regra e a dispersão nos conduz pelas correntezas da vida. No livro Céu e Inferno, para a gente seguir para os finalmente, no capítulo 2, item de 1 a 9, Kardec faz um estudo detalhado sobre o temor da morte, conforme citamos aqui aligeiradamente. Ainda nesse estudo, o mestre Kardec afirma que, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, de fato. E esse é um dos objetivos da doutrina espírita, além da moralização, prepararmos-nos para a morte, morrer de forma saudável, equilibrada, a fim de que o nascer também se dê nessa mesma conjuntura ou perspectiva. Ele diz, diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com calma resignada e serenamente. Ele diz que diminui nossa presente estatura espiritual. Ele diz que diminui nossa presente estatura espiritual, ainda não podemos pensar em pensar que estaremos inteiramente livres desse temor. No nosso estágio evolutivo, é o que o texto quis dizer, no nosso estágio evolutivo não dá para pensar como pensa a galera de Júpiter, de Saturno, os que estão em níveis evolutivos mais avançados nessas muitas moradas da casa do Pai, em mundos celestiais, porque compreendem esse processo com naturalidade, com alegria até. Porque é um retorno de uma de um filho que estava perdido, que volta à casa do Pai. Ou, se quisermos, da própria ovelha, também me veio aqui a lembrança da passagem de Jesus. A ovelha estava perdida e o pastor foi lá buscar, trouxe de volta à casa do Pai.
Até porque, se temos a certeza da vida futura, igualmente a certeza de que a estamos elaborando enquanto a caminho, de forma melhor ou pior, em conformidade com os nossos atos, palavras e pensamentos durante essa existência que ora palmilhamos. Sabemos também que ainda teremos que arcar com certas consequências, algumas menos agradáveis. Nesse parágrafo, a ideia é entender a importância do nascimento para melhor aplicá-lo nas escolhas das nossas decisões, daquilo que escolhemos pelo livre-arbítrio. Aí a gente vê a importância do nascimento não apenas pelo processo biológico da reencarnação, mas pelo processo da transformação moral, para que nos tornemos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que estamos sendo até aqui. Nascer da água e do Espírito significa pelos processos reencarnatórios e pelas mudanças que fazemos a cada novo dia. Fazei como aí estava, quando estava entre vós. Passava em revista os meus atos e, descobrindo que tinha feito algo contra o meu irmão, me comprometia no dia seguinte a desfazer. Um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. O investimento da existência após o nascimento é dedicarmos-nos a conhecermos-nos, conforme sugere Santo Agostinho, os Espíritos, a Kardec, na questão 919. Para quem não conhece, dá uma olhadinha depois. No item 10, continuando o texto para finalizar, já estamos no final, o último do citado estudo, Kardec demonstra a razão por que os espíritas não temem a morte. Esse ponto eu não vou nem entrar em discussão por conta do que já foi aqui passado. Em particular, porque não vivemos como espíritos, nós espíritas. Ainda somos demasiadamente materialistas, egoístas, consumistas, compulsistas, interesseiros nos bens materiais. Façamos uma rápida prévia. Estamos falando de nascimento e morte. Estamos encarnados. Ainda não chegou a nossa vez. Pelo menos até aqui, penso eu. Paremos rapidamente e quantifiquemos quanto você tem de coisas materiais, de bens, incluindo tudo que possa considerar material, riquezas, pertences, bens materiais, que você sabe que quando morrer, vai ter que deixar aqui para os seus sucessores. A chamada tal herança que a gente deixa para aqueles que nos ficaram, né? Foge aqui o termo correto, mas enfim. Então, a gente deixa tudo isso para eles. Os nossos... Está aqui na cabeça, mas não quer sair. Enfim, é isso mesmo que todos temos, né? Então, a gente deixa. E o que você que está me olhando, me ouvindo, vai me ver depois? O que você está levando para o mundo espiritual? Que não vai deixar herdeiros. Veio aqui agora. Aquilo que você tem que fica para os herdeiros. De sangue, para as instituições filantrópicas, que vão ser vendidos, revertido em dinheiro, enfim, não interessa. O que vão fazer depois, problema deles. Tem uma frase, me veio aqui rapidamente, viu, Léo? Deixa eu ver se eu me lembro. Eu vi uma certa feita no Face, dizendo assim: herança é tudo aquilo que os mortos deixam para os seus herdeiros, a fim de que eles possam se matarem. É mais ou menos essa a ideia que o texto trazia. Não me recordo agora ipsilítere. É tudo aquilo que os mortos deixam para que os outros se matem. A ideia é essa.
E normalmente é assim que acontece com as heranças. A gente deixa um patrimônio considerável e automaticamente a gente começa a brigar, a disputar o meu quião, e esse quião deve ser sempre maior do que aquele que igualmente gostaria de ter um quião maior e que pertence por igualdade, pela consanguinidade, pela parentela e por aí vai. E às vezes a gente cria situações que levam o outro, que deveria ter igual parte que a minha, a gente faz uma certa artimanha, armadilha, tira da vida para receber aquela fatia que é dele. É o que mais a gente vê hoje nos noticiários, nas redes sociais, na televisão. É filho matando pai, pai matando filho, irmãos, é briga na justiça, é inimizades, é aquele tal de inventário que a casa cai, dá cupim, que tudo se destrói, que gerações de gerações entram e saem e não se define para quem vai ficar o bem, por conta de uma bendita herança, que se odeiam, que se separam, não é assim? Sei que tem as exceções, mas o cômputo maior ainda é assim. Aí ele vai dizer para a gente encerrar. No item 10 do citado livro, Kardec ainda demonstra a razão porque os espíritas não temem a morte. De minha parte, eu diria que Kardec foi bastante otimista com essa afirmação. Pelo menos por enquanto. Eu também acredito nisso. Estou com ela, a autora. É certo que a doutrina espírita, como ele declara, muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro, mas não quer se dizer que mude da água para o vinho. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática e que a confiança decorre, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Por isso, justiça divina. E finaliza o texto dizendo: e não carece dúvida de que a maior aspiração das humanidades, através dos multiversos é a felicidade e a paz de espírito, que é o que Jesus ensinou como sendo o reino de Deus em nós. A citação de Kardec. Em nós. E aí está o desafio. Para mim que falo, para vocês que ouvem-nos. E voltando para a gente concluir o texto da capa do livro que eu comecei a ler e parei, porque eu estou fazendo de uma certa forma uma homenagem também ao livro do Céu e Inferno, Kardec ainda diz, além do que vimos, ele é dividido em duas partes, como sendo oriundo do estudo inicial do Livro dos Espíritos, da quarta parte, aqui já citado, em que Kardec vai trabalhar esperanças e consolações, divididos em 2 capítulos, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Que vive na encarnação, no nascimento, e vive-se depois da morte do corpo. Nesse livro, Kardec também divide, conforme já dissemos inicialmente, também em 2 partes. A primeira vai estudar, teoricamente, essas questões a respeito de posições teológicas sobre céu, inferno, purgatório, vai trabalhar também a questão da justiça divina, do princípio da doutrina sobre as penas futuras, e nos apresenta, não sei se vocês já leram aqui, o Código Penal da Vida Eterna, futura. Todo espírita deveria ler esse, se não o livro, porque deveria ler, faz parte das obras básicas, escrito de Kardec, mas, sobretudo, esse item do capítulo 2, Código Penal da Vida Futura. Se nós lêssemos detidamente, nos assustaríamos e correríamos, não nos apressaríamos para mudar toda a nossa qualidade de vida. É que nem aquele pessoal ou aquela pessoa que recebe a notícia médica que só tem 3 meses de vida se continuar mantendo aquele comportamento vicioso, seja da alimentação, seja do álcool, seja do cigarro, ou outros expedientes comuns que nos dá prazer, felicidade,
faz com que a gente se sinta feliz, a sensação de que a gente é todo poderoso e por aí vai. O trabalho também assim acontece. A gente contrai a doença, a lesão, o corpo começa a falhar, os batimentos diminuem, começa a ter sudorese e por aí vai. É muito comum, né? Aí a gente vai a um clínico, a gente faz todo um exame e vê um resultado. Você está com esse problema. Se continuar dessa correria, nessa aceleração, nesse comportamento, falta de dormir, trabalho excessivo, comida demasiada de gordura, disso, aquilo, tu vai morrer em 3 meses. O que a gente faz? Arregala o olho, se assusta e começa o quê? A mudar a nossa prática, a nossa conduta, para que em 3 meses a gente consiga, pelo menos, puxar um pouco mais para 6, que de 6 em 1 ano, e quem sabe assim, 1 década. A chamada moratória. Ainda que muitos se comprazem em continuar no mesmo padrão e morrem mesmo. Mas os mais sensatos vão mudar a qualidade de vida. Não é assim? Fazer exercício com aeróbica, vai fazer pilates, vai fazer oração, vai jogar presente no mar, a gente vai fazer um catatal para ganhar a Deus. Beleza. Vai tomar passe, vai assistir doutrinária, vai fazer uma doação lá no Luz e Fraternidade, a gente faz o que for preciso para continuar vivo. Embora passou toda uma existência se matando. Mas tudo bem. Assim também ocorreria se nós lêssemos o Código Penal da Vida Futura. Apressaríamos para que a nossa entrada no mundo espiritual, quando da nossa ida, seja em condições melhores do que será hoje se mantivermos o mesmo comportamento que estamos tendo. E eu estou falando dos espíritas, viu? Espíritas. Não estou falando de outra denominação religiosa. Estou falando de mim e estou falando de vocês que vieram assistir. Para a gente fechar, prometo, ele diz assim: o livro, e já falamos, se divide em 2 partes. É porque tem um tema que eu acho que é importante eu frisar aqui. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, mostra os fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformidades, acidentes coletivos, e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação, nascimento, explicam satisfatoriamente. Kardec procura elucidar temas como anjo, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. E apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. Tudo isso você vai ver na primeira parte do livro. Na segunda, que é tão importante quanto a primeira, resultante de um estudo prático, reúne exemplos de situações ou da situação da alma durante e após a morte ou a desencarnação. São depoimentos de criminosos, arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre. Tudo isso de graça, porque você pode baixar em PDF o livro, você vai ter na sua casa, no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPad, na sua televisão smart, como você queira ler e ouvir. Vai ter também, para não dizer que diz que ler cansa, em e-book, vai ler também em áudio. É de acordo com a vontade do freguês. Você só não lê se não quiser. Ponto. Não tem o que discutir. Ah, eu não sabia. Perdão da expressão. Mentira. Não quis saber. Seja sincero com você. Por isso a importância de avaliarmos como estamos, desde quando nascimento, até agora, presentemente, dia 19/8/2022. Porque a gente não garante amanhã, dia 20, que estamos 19, ainda no corpo. Pode ser que até o final do dia 23:59, alguma coisa aconteça que a gente não quer. E a gente tenha que voltar
E quantos são os que estão voltando durante esse período de algumas horas? O problema não é esse. O problema não é esse. O problema está como retornaremos. O que encontraremos depois da morte? Qual a nossa condição espiritual? É nisso que eu tenho que elaborar. É pensar e refletir, para não dizer que Deus foi injusto comigo. Ó, meu filho, ó, minha filha, ó, meu pai, ó, minha mãe, ó, meu marido, ó, minha esposa. Ó, que nada. Entender que está tudo dentro da vontade e das leis de Deus. A justiça divina se sustenta nessa realidade. Portanto, que fiquemos aqui nessas reflexões. Poderíamos ficar mais meia hora, mas a proposta tem outras etapas. A gente vai encerrar. Lembrando que nós, do canal Roteiro Espírita, o qual administramos, desde já convidamos a vocês a conhecerem, a assinarem também o nosso canal, como o canal daqui, do Luz e Verdade, Luz e Fraternidade, é que ontem eu estava no Luz e Verdade. Nós vamos estudar o Céu e o Inferno, para e passo. Tem um livro que nós estudamos, eu falava isso ontem também lá no Deus, Luz e Verdade, Justiça Divina. Esse livro de Emmanuel foi psicografado por Emmanuel e Chico para falar sobre quem? O livro Céu e Inferno. Justiça Divina. O Céu e Inferno e a Justiça Divina. Somente entendendo, com Kardec na mente e Jesus no coração, entender a justiça de Deus. E quem melhor explica a justiça de Deus é o entendimento da reencarnação. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra. Qual é a nossa origem? Qual é a nossa natureza? Quem nos criou? Você encontra tudo aqui. Ou, se quisermos, também aqui no Livro dos Espíritos. Ou ainda em toda... Obrigado, Léo, só estou vendo agora, herdeiros. Em toda a codificação do Pentateuco Espírita. Só não se ilumina quem não quer. Não tem mais desculpa. E graças a Deus que a pandemia apareceu. Eu sei que tem um lado sombrio, avesso para muitos, que é a questão da morte. Mas o quanto ela também nos facultou o clareamento das ideias, do conhecimento, mediante essas muitas lives do mundo inteiro. Nós quebramos barreiras e fronteiras com a internet. Ouvimos e vimos palestrantes e palestras do mundo inteiro. Nos conectamos aqui e agora. Pode ser que tenha alguém a nos ouvir presentemente ou futuramente do Japão, da China, da Índia. Porque esse recurso tecnológico amplia, quebrou as barreiras alfandegárias, territoriais. E até em países fechados, como a China, é possível, no esconderijo, dentro de casa, dentro do apartamento, abrir e se conectar e nos ver aqui da Bahia. Beleza? Então tá. Continuemos com Kardec, com Jesus e a justiça divina, porque estaremos em melhores condições para que, quando da morte do corpo físico, adentremos vivos ou renascemos para o mundo espiritual, felizes e alegres. É como diz aquele velho ditado, e aí você aparece, viu, Léo? Que diz assim: viva de tal sorte que quando você morra, todos chorem, mas que você sorria. Porque você entrou no mundo espiritual, nasceu para eles, com a consciência do dever cumprido. Eis aí o desafio para mim
e para vocês que nos assistem. Muita paz, muito obrigado a todos. E aí eu chamo o nosso amigo Léo. Com você, Léo. Muito bom, viu, meu querido? Acho Muito que eu abusei um bom. pouquinho do tempo. Me perdoe. Isso, porque o tema, de fato, ele nos convida a trazer muitas reflexões e a beleza da doutrina espírita é justamente essa. É um conteúdo muito rico, uma abordagem tão delicada que a gente encontra na nossa sociedade, haja vista que muita gente tem medo até de falar, quanto mais de estudar. Então, a gente entende perfeitamente porque se esticou um pouco no tempo, porque de fato a doutrina espírita ela traz muita referência. E 1 hora, 40 minutos, ou até um seminário é muito pouco tempo para a gente abordar tudo que a doutrina tem aí, né? Muito pouco tempo. Gostaríamos de anunciar a todos que passamos agora ao segundo momento da noite, que é um momento de interação. Então, caso tenha alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, deixem inscrito em nosso chat, porque a gente vai transmitir ao nosso amigo e vamos esticar um pouco mais o tema, o estudo da noite, agora com a interação. Nós temos 2 comentários aqui bastante interessantes, de Dona Graça e de Tereza Cristina, que já já eu vou transmitir para você. Mas antes, eu gostaria, de uma forma mais conceitual, Robson, nos explique um pouquinho mais a diferença entre os termos morte e desencarnação. Ok. Esse conceito, esse significado entre esses dois estados da alma ou do espírito advém muito de Joana de Ângeles na sua série psicológica. Ela nos diz que morrer é a sensação dos batimentos físicos. É quando o espírito, desalojado do corpo físico, ele não tem mais condições de voltar a ele para viver. E aí nós trouxemos como uma referência durante o trabalho a questão da ressurreição de Lázaro. Até mesmo Jesus não conseguiu esse feito, porque seria derrogar a lei de Deus. Seria passar por cima e fazer a nossa própria justiça. Então o cara lá morreu e a gente vai trazer ele de volta à vida. Isso não acontece. Ainda que seja no último dia, como muitos esperam, no 7º dia. Não existe isso, até porque cientificamente nunca foi comprovado essa possibilidade, seja na teoria, seja na prática. Então, morrer pressupõe a finalização, a parada dos batimentos do coração e toda a funcionabilidade do corpo. Então, isso é para nós a morte, que é um fator físico, fisiológico, biológico, ponto. E a desencarnação? A desencarnação é um processo consciencial da sua realidade de espírito morto. Ou seja, é quando o espírito toma consciência de que ele já não pertence mais ao mundo dos vivos do corpo e ele então vai viver a sua experiência como um ser errante, que é aquele que aguarda uma nova reencarnação no mundo espiritual. Ou seja, ele não se prende ao corpo, porque muitos são os relatos dos espíritos que, embora tendo seus corpos mortos, sem vida, sem possibilidade, ainda que seja de ressurgir, de ressurreição, como muitos os crentes evangélicos acreditam, e com todo respeito a eles que acreditam, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eles não ressuscitam no sentido de voltar ao mesmo corpo. Tem uma teoria, me parece que Jesus do 7º dia tem a questão de que aguarda na ressurreição, no juízo final, que Deus venha ressuscitar aqueles que foram bons na terra. Na nossa teologia, no nosso conceito espírita, isso não funciona. Embora respeitemos, claro. O espírito ele vai precisar de um novo corpo, reencarnar e não ressuscitar.
E por que Jesus disse que ressuscitou? Disseram que Jesus trouxe ao corpo aquilo que não estava morto, estava momentaneamente separado, ainda que enfaixado no corpo, mas desprendido. Quando você faz uma cirurgia e que você toma uma anestesia geral, você fica no mesmo estado que Lázaro estava. Você continua ligado ao corpo, mas o seu corpo perispiritual se afasta. E muitos têm a visão de tudo que está acontecendo ali, embora não esteja morto, porque está ligado ao corpo. Quando a gente tem um coma, paciente em estado de coma vive o mesmo processo de Lázaro. Continua vivo no corpo, ainda que com o batimento, as sensações mínimas do coração, mas existe vitalidade, existe, o cérebro funciona e os órgãos normais. Precisa-se de um tratamento para fazer com que ele volte ao corpo. Isso acontece muitas vezes. Passou 3 meses, 4 meses, e depois voltou ao corpo, porque ainda tinha ligação com o corpo. Mas se aquilo fosse cortado, o fio prateado, cortou, babau, acabou-se. Uma nova encarnação, um novo corpo. Então, isso é a morte. E a desencarnação, para não me alongar demasiadamente, é quando o espírito cortou os laços, mas ainda está apegado ao corpo, querendo sacudi-lo para revolver e nascer. Presos os espíritos, ainda uma vida material. E nesse sentido, Joana, na sua série, em particular no livro Plenitude, sugiro que vocês leiam o livro Plenitude, onde ela vai falar um pouco sobre o sofrimento e vai falar também desse processo. Ela vai dizer que morrer não significa desencarnar. E o desencarne é quando você tem consciência de si, que é espírito, e você alça voos para o mundo espiritual para dar continuidade ao seu processo de espiritualização, de crescimento e de progresso, aguardando uma nova reencarnação. Muito bom. Agora que a gente já dá um pontapé nesse sentido aí, Dona Graça traz uma abordagem aqui, no momento que você falava como espírita, que Kardec, né, citando Kardec, como espírita deve se postar diante da morte, ela falava, sim, cremos na vida eterna, acreditamos na pluralidade da vida, porém, a saudade é imperiosa. E Teresa Cristina, ela complementa essa fala de Dona Graça colocando, saudade é impiedosa mesmo. Diante de tanto entendimento que a gente traz acerca da imortalidade, que nós somos imortais, como enfrentarmos essa dor da saudade, que Dona Graça bem colocou e Teresa Cristina complementou? Eu diria a Dona Graça Mascarenhas e a Teresa Cristina e aos demais que nos acompanham com a postura de seres humanos encarnados na Terra que têm saudade dos seus entes queridos que partem. Porque sentir saudade ainda faz parte da experiência humana. A saudade é a certeza da separação daqueles com os quais convivemos e os amamos. Porque a gente só sente saudade daquilo que nos é bom, aquilo que nos foi afetuoso, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia, aí está fora da curva, né? A gente não toma como a normalidade. Mas a saudade é o sentimento natural humano que a gente sente pela falta de algo ou de alguém. Eu posso sentir falta do meu cachorrinho. Quantos sofrem a dor, que é impiedosa, no dizer de Teresa, da perda do cachorrinho, do animal que conviveu comigo anos e anos, que era o meu filho, ou tinha como tal, que vestia, que alimentava e por aí vai. Tinha de um vestido, de uma calça, de uma camisa, de um bem material, de uma argola, sei lá. É natural. Então, o espírita não tem que sentir saudade, não tem que chorar pelos seus entes que partiram? Claro que sim. Não tem nem o que discutir isso. Precisa viver o luto da saudade, da dor, do choro, das inquietações.
perfeitamente natural. Quem disse? Onde está Kardec que diz que não pode? Até então, nunca li. Agora, a gente precisa ter consciência, maturidade psicológica e emocional, de dizer que, apesar da saudade, eu não posso me deixar arrastar por ela. Olhe como muda o entendimento. Ela só é impiedosa, me permito usar essa expressão para quem colocou, para aqueles que ainda não trazem a maturidade de lidar com a perda. Porque quando eu digo que é impiedosa, subliminarmente eu estou brigando com Deus. Eu estou dizendo assim, Deus é injusto. Porque Deus não faz nada impiedosamente. Você tirou o meu filho, que eu tanto amei, que eu cuidei, e tinha todo um futuro pela frente, e na melhor fase da vida, que é a juventude, ou ainda na fase infantil, vem a doença e me tira o meu filho. Deus não foi justo, ele foi muito impiedoso comigo. Leitura subliminar. Por que eu? Por quê? E a gente se revolta muitas vezes porque eu não tenho entendimento da justiça de Deus. Eu não olho a vida com o olhar do Espírito. Eu sinto a saudade, uma saudade que me causa uma dor, um sentimento. Mas quando eu carrego no sal da impiedosamente, eu estou querendo acusar ou culpar alguém. O que não é o caso, viu? Acho que foi Tereza que colocou a expressão. Eu estou só usando a expressão para a gente trabalhar em uma amplitude. Para dizer assim, eu, espírito, entendo que aquela alma, por mais que eu a ame, não é minha. Que está comigo, ou esteve comigo durante 12 anos, 10 anos, 5 anos, que eu amei como nunca e continuarei amando, mas que precisou voltar. Eu sinto a dor e a saudade, mas compreendo que foi o melhor para ele. Enquanto a dor e a saudade não passam, eu vou alimentando a esperança de que estaremos juntos pelo pensamento, pela oração, pelo sono. Eu vou pedindo a Deus que o resguarde, que o fortaleça. Vou entender que foi o melhor para ele. Eu continuo a elaborar os meus processos de vida. Quantos são que param a vida por conta da perda do ente querido do filho? E aí não vive mais, estagnou a vida. Porque eu perdi o meu filho em qualquer idade. E para a mãe, não tem idade ser filha. É sempre uma criança, sempre vai sentir. É natural do processo do nosso estágio evolutivo. Mas é como se diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente precisa testemunhar, não carregando o livro, não fazendo passeata, não achando que a doutrina espírita é melhor do que as outras, mas é dando testemunho no momento da prova, entendendo a justiça divina por aí. Então, eu sinto a perda do marido, da esposa, do ente querido, do amigo, do colega, do tio, não importa. A saudade vai me acompanhar, mas é uma saudade saudável. É uma saudade esperançosa. É uma saudade que me vitaliza, porque eu posso pegar aquele mote e fazer dele um propósito de vida. E quantos assim o fazem? Para terminar minha fala. O filho morreu de determinada doença. Muitos casos acontecem, começam assim. Os pais, sentindo-se a perda forte e a saudade do filho querido que morreu por aquela doença, se especializam na doença e fundam projetos para que outras crianças, filhos de outros pais, não precisem passar pela mesma dor que eles passaram. Isso é extremamente consolador, dignificador. Pegaram a sua dor e a sua saudade e transformaram
efetivamente em ação social. E quantos deixaram de morrer por conta daquela ação daquele grupo de pais? Juntou-se com outros pais que também sofreram a mesma experiência e que elaboraram um instituto, que criaram uma ONG para ajudar essas pessoas deficientes, essas pessoas desnutridas, essas pessoas que morreram de câncer, que morreram daquilo. Não importa. Aí a saudade deixa de ser impiedosa, percebem? Para ser esperançosa. Tenho esperança que dia virá que ninguém mais precise morrer com essa doença, como um dia aconteceu com meu filho, porque já existe frente de trabalho para socorrer e lidar e fazer com que esta possam viver mais tempo no corpo do que foi com o meu filho. Ponto. Não precisa acreditar em reencarnação, em vida futura, em ser espírita. Está servindo a Deus nessa área de atuação. Muito bom. E Rômulo adjetiva a saudade dele como uma saudade gostosa dos que me foram. É isso que você acabou de abordar aqui, muito interessante. Me permita rapidamente, só ainda nessa fala eu esqueci o nome dele agora, apesar de ter colocado. Rômulo. Essa saudade gostosa são as boas lembranças que nos arrepia, que nos faz chorar, que nos faz sentir saudade, que vai dizer, rapaz, como é que você está? Criatura, conta aí, manda uma notícia, sabe? Aquela saudade, poxa, como foi bom ter te conhecido você, que é um outro tema, que é outra coisa que a gente fala de morte, a gente quase nunca fala. A gente diz, eu vi aqui no chat, você passou, a saudade dos meus... Aí a gente pensa assim, a gente agradece pelo tempo que convivemos juntos com aquela pessoa, raramente, quase nunca. Eu estou falando dos espíritas. A gente chora, se desespera, a gente até engunha o choro. Não diz nada, mas come calado. Mas raramente eu pelo menos não ouço esse tipo de relatos. Eu agradeci ao meu filho pelos 12 anos que vivemos juntos, pelo meu marido pelos 30 anos, 40, de uma união feliz. A gente foca na sombra, na dor, no sofrimento, que morreu. Oh, que saudade, bem que podia. A gente não agradece essa saudade gostosa, dizer, ó, valeu, minha vida não seria a mesma se eu não tivesse estado com você nesses 5 anos juntos. Está emitindo para essa alma uma vibração que vai fortalecê-lo a estar bem também do outro lado, porque eles também sentem saudade da gente. Entende? Verdade. E achei, quando eu vi a citação dele, me veio isso aqui tão fortemente que eu resolvi dividir com vocês. Obrigado, Romulo. A Antônia, ela traz aqui um comportamento muito interessante. Ela fala assim, antes, quando alguém me falava que iria morrer, eu dizia, você não vai morrer, vai ficar bem. Hoje eu digo, pode ser, mas vamos esperar. É bem curioso esse comportamento diante, às vezes, de pessoas acamadas, em sofrimento, ou até no dia a dia, em desespero, coisa e tal. Me recorda aqui a mensagem de Jesus, basta ser o mal a cada dia. Possa ser que você morra, mas não vai ser agora ou não está sendo agora. Então vamos aguardar. Tem pessoas que chegam para mim diante da profissão e falam, eu estou perto da morte. Eu falei, tenha calma. Vamos ter um pouco mais de calma, porque muitos estão morrendo agora, antes de você, que acha que está perto. Então, assim, e se a gente soubesse o momento que iria morrer, tudo seria muito diferente. Então, vamos com calma. Aquilo que Tonha colocou aí, basta ser um mal a cada dia. Vamos devagarzinho para a gente aí não antecipar nada que não esteja ao nosso controle. Rapidamente, porque as ideias surgem assim, eu vou trazer aqui uma fala que me veio aqui a lembrança, assim, a gente poderia também ressignificar esse momento, seja da morte ali, já no pé da cama terminal, ou ainda no processo de cura por uma doença, uma limitação, na fisioterapia, a gente pode trabalhar a ressignificação dizendo assim,
Até porque eu sou espírita e respeitando a crença do outro, dizer assim, a morte não existe, vamos confiar em Deus. Ou enquanto a gente não morre, vamos fazer por merecer ficar mais tempo. Você já parou para pensar sobre isso? Morrer todo mundo vai, é fato. Mas enquanto não chega a nossa vez, quem sabe se a gente não, fazendo a nossa parte, Deus se sensibiliza e nos dá mais um pouco mais. E a gente traz alguns exemplos. Quantas vezes foram aqueles que disseram que só tinham 3 meses de morte e ficaram por 30 anos mais? E eu me recordo que Divaldo conta um episódio a respeito disso, que ele foi ao médico e o médico dele deu apenas, por questões do coração, apenas 3 meses de vida a mais. E ele foi brigar com Joana, ele foi dizer a Joana, ele disse, sim, eu estou 100% morta, então, enquanto você tiver vida no corpo, vamos trabalhar. Porque ele ficou assustado com a possibilidade de ter apenas 3 meses de morte. Joana, bora, levanta, vem trabalhar com o senhor. O que é que o senhor está fazendo aí? Por que não se prepara? Ah, porque eu estou doente. Doente do quê? Aí começaram a ver essa história. Resultado, Divaldo diz de forma brincalhona, né? De uma forma alegre, assim, eu fui 5 meses depois no enterro que fiz a fala final no enterro do médico. E até hoje está aí com 95 anos de idade, com toda a vitalidade que Jô Soares, em uma entrevista, nós trabalhamos isso aqui no Roteiro Espírita, em uma quinta-feira, um videozinho que recebemos logo depois da morte de Jô Soares, que Edivaldo lá no Jô Soares, não sei se Jô 11:30 ou no outro, no SBT, foi no SBT, porque só tinha 6 anos esse vídeo. Aí, conversando, Jô Soares, qual é a sua idade? Ele diz, 89. Aí ele toma aquele susto, o Jô, aí pegou nele assim no braço, assim, se pegar, isso pega? Ou seja, ele estava tão transbordando, tanta energia de saúde na idade que estava, aparentando aquela cor, aquela face, que ele diz, se a gente tocar em você, a gente pega essa sua vitalidade, essa sua leveza, e isso gerou uma brincadeira, uma coisa alegre, descontraída, para mostrar que a gente não precisa temer a morte, a gente precisa viver a vida, conforme Jesus nos propõe, para Muito ter bom. vida em abundância. Muito bom. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, e também pelo avançado nossa hora, mas tem uma questão aqui programada. Como estamos abordando 2 momentos, que é o nascimento e a morte, que são 2 momentos naturais, como a gente pode entender um pouco mais profundamente esse instinto de conservação que temos nesses atos? No ato do nascimento e principalmente no instinto de conservação diante da morte. Fale um pouco mais aí acerca essa lei de conservação. Pois é, eu estava aqui olhando aqui o livro, Léo, para referendar ou sugerir que as pessoas, por conta do adiantado da aula, não dá para a gente ampliar mais. Mas Allan Kardec teve esse cuidado, juntamente com os espíritos, de abordar essa questão do instinto de conservação. E aí, esse tema está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vai tratar no capítulo 5, a respeito, na questão 4, no capítulo 5 do livro 3, que vai tratar sobre a lei de conservação. A lei de conservação. E logo depois, no capítulo 6, ele vai tratar da lei de destruição. A gente pode fazer essa comparação da lei de conservação com a lei de destruição com o tema de hoje, nascimento e morte. Assim como o espírito tem a necessidade de desencarnar, uma vez no corpo, a alma, retornar ao mundo espiritual, o espírito tem a necessidade de reencarnar, de estar no corpo, conforme vimos na questão 330A. E essa lei de conservação é que permite que o espírito não saia do corpo antes da sua programação de retorno. Por isso que nós não compactuamos, não induzimos, não fazemos apologia ao suicídio ou qualquer forma antecipada da saída do corpo, como é o caso dessas terapêuticas por exemplo,
da, Eutanásia. da eutanásia e outros procedimentos em que o próprio paciente dá autorização para que possa morrer através de algum tipo de medicação, algo que valha, porque não quer mais sentir a dor, não quer mais viver e autoriza a morte. Em alguns países já é possível, no Brasil, graças a Deus, ainda não, mas a consciência da necessidade de estar vivo no corpo para viver a experiência que ainda lhe é necessária. Nesse particular, a lei de conservação dá ao espírito esse instinto de conservar-se no corpo, porque ele sabe que precisa estar nele. Então, quando advém alguma catástrofe, algum perigo, esse instinto, que foi um processo conquistado na lei, no reino animal, ele traz consigo, assim como a lei de destruição no sentido da violência, da sobrevivência, ele traz consigo no reino nominal e vai fazer disso um uso para que, diante de estar correndo perigo de vida, ele então tente se proteger, e ele o faz. Então, a lei de conservação ela é natural a todos os seres vivos, porque os animais, também trazemos isso, as plantas também o fazem quando reagem, muitas vezes, sente o processo da poda, não sente a dor, mas é sensível ao processo do arranque, principalmente quando violento. Por isso que hoje se propõe que se converse com as plantas, que conversem, que vibrem por ela, porque elas captam essas energias, se fortalecendo. Um animal, um instinto de conservação está presente, ele vai se desenvolver em várias espécies, e no nominal já vem como uma conquista, porque ele sabe que ele vai, para chegar à condição de espírito puro, ele vai precisar estar no corpo para aprender a viver as suas experiências humanas e espirituais, que vão lhe facultar conhecimento e desenvolvimento. Então, ele traz íncito esse controle. Não posso me matar, por mais difícil seja a vida, preciso me manter no corpo, porque intuitivamente ele sabe que, se assim procedendo, ele vai se comprometer com a lei. Dentro do prazo e da necessidade, ele vai ter que vivenciar a lei de destruição através da morte, mas com uma morte natural ou necessária àquele momento da sua vivência, pelas várias formas de saída. Pode ser um atropelo, pode ser uma bala perdida, pode ser a morte morrida pelo tempo cronológico, ou tantas outras vias que nós sabemos, uma doença, uma enfermidade incurável, mas ele não é o autor, o protagonista dessa saída, ainda que muitas vezes, imprudentemente, ele foi também coautor daquele processo. Então, uma pessoa que vive adrenalinicamente sob perigo de risco é o que André Luiz chama de um suicida indireto, e ele vai assumir a responsabilidade. Uma pessoa que se alimenta demasiadamente, não vive, não come para viver, mas vive para comer, os glutões, né, eles vão também passar por esse processo. Aquele que deixa de comer, fazendo anorexia, me parece que esse é o termo, ele vai sofrer as consequências, porque o nosso corpo tem a necessidade de substância de sobrevivência. E os alimentos estão aí para isso, ainda que o alimento animal. E outras tantas possibilidades que nós utilizamos para sair do corpo, ou consciente ou inconscientemente. Tudo vai pesar na economia da lei de ação e de reação, como infratores ou semi-infratores do ato. Aí vem como é que chama-se? Fugiu o termo, sempre eu fujo esse termo. As atenuantes e as agravantes mediante o fato. Porque Deus não avalia o ato em si, ele avalia, ou a lei de Deus, na verdade, porque Deus não avalia nada. A lei de Deus não avalia a ação, mas sim a intenção do ato cometido. Muito bom. Olhando o nosso relógio aqui, avançamos um pouquinho na hora. Bastante. Pedimos até um pouco de desculpa àquele que nos acompanha, sabe que a nossa atividade acontece até mais ou menos 8, 8h30, 8h20, 8h30, mas já que
Gostaríamos também de anunciar o nosso próximo encontro, pegando os nossos momentos finais agora, que o nosso próximo encontro acontecerá no dia 26 agora de agosto, sempre a partir das 19 horas. Dessa vez receberemos o amigo Ivo Dantas, que irá ministrar a palestra A Reencarnação como Lei, dando sequência nesse 15º ciclo aí. Tínhamos uma atividade programada, mas pelo avançado horário, porque utilizamos também de uma forma muito saudável, muito interessante, que chamou bastante a atenção aqui. Tínhamos outras perguntas, mas não deu. Nós tínhamos o quiz espiritual, que infelizmente vamos deixar para uma próxima oportunidade com o nosso amigo Robson. Mas aqui, desde já agradecer a presença dele, a participação dele, o, toda a sua sabedoria através dos estudos que nos trouxe nessa noite aí foi muito importante para a gente, tem sido muito importante. Então, em nome do Centro Luz e Fraternidade, agradecemos carinhosamente quando convidamos você sempre disponível, sempre solícito aí a responder de uma forma muito gentil e está conosco, eu acho que já é a terceira ou quarta vez. Então, muito obrigado, Robson. Fale um pouquinho também do seu roteiro espírita, que você aí incansavelmente está nas redes sociais, fazendo atividades diariamente, palestras, agora no formato híbrido também. Então, suas considerações finais, fale um pouquinho do roteiro espírita e eu deixo contigo a nossa prece de encerramento do estudo da noite. Obrigado, querido amigo. Inicialmente, a minha gratidão eterna pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Para mim foi muito importante, muito grato estar aqui hoje participando desse tema, com o grupo aqui presente no chat, os que virão depois. Votos de muita paz, de alegria. Continuem nesse labor de levar o conhecimento da doutrina espírita para aqueles que precisam conhecer ou têm o desejo de conhecer os ensinos dos espíritos, mediante as informações trazidas por Kardec. Falar do roteiro espírita é uma provocação que leva mais 1h30, se assim for deixar, né? Mas eu vou deixar aqui resumido a nossa fala, no sentido de convidá-los a conhecer o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, as nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, temos o Instagram, todos levam o nome Roteiro Espírita, que vocês podem acessar, se inscrever para conhecer o nosso trabalho, e em especial o canal Roteiro Espírita no YouTube, onde nós postamos as nossas lives, os nossos trabalhos, que temos buscado todos os dias trazer um apontamento dentro da doutrina espírita pela manhã, às 7h45, de segunda a sexta, com vários livros da doutrina, entre eles o aqui citado, Justiça Divina de Emmanuel, às segundas-feiras. Hoje, por exemplo, trabalhamos, dia de sexta, Filhos de Deus, de Joana de Ângeles. Amanhã, às 8 horas, nós faremos o nosso Evangelho. No domingo, às 8 horas, nós teremos o estudo Momento Kardec, que é um estudo voltado para a literatura de Kardec. Enfim, é um canal que realmente, de segunda a domingo, trabalha em algum horário, além dos extras, são as palestras como essa. Dia de sexta-feira à noite a gente não trabalha dentro da programação ordinária, mas sempre quando tem uma palestra, a gente tenta fazer o híbrido, presencial e virtual, ou virtual com os dois canais. Enfim, ou reproduzimos depois para o canal Roteiro Espírita, ou seja, tem uma playlist assim, maravilhosa que a gente pode estar acessando. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam o canal Roteiro Espírita e, se possível, vocês assinam, aperta lá ativa o sininho para que vocês recebam nossas notificações. Nós temos um WhatsApp que está nos cartazes do roteiro, vocês vão ver lá, que vocês podem se inscrever para receber o material no celular de vocês. Enfim, agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, pedindo também desculpas pelo avançado da hora, mas eu penso que falar de Jesus e falar de Kardec é algo que particularmente muito me felicita, me alegra. Portanto, eu sei que eu sou, até que a briga aqui em casa
passa um pouco por aí também o excesso do tempo, mas eu penso que está tudo dentro da ordem do dia, porque o aprendizado é importante também para nós. Mas agradecemos a todos, vamos à nossa prece final, agradecendo aos espíritos amigos pela oportunidade desse momento, rogando a Deus e aos bons espíritos que possam abençoar esta casa de luz e fraternidade, situada na cidade de Santo Estevão, que possam ser envolvidas em bênçãos de luz, de paz, que os trabalhadores dessa instituição, a exemplo de Léo e de tantos companheiros que aqui estão presentes no chat, possam ser envolvidos em luz e paz, seus familiares, seus entes queridos, amigos, aqueles com os quais trabalham, a cidade em si possa receber as vibrações de luz e de paz para todos os moradores, independentemente da vinculação religiosa, e que continue mantendo alto e firme o nobre serviço da divulgação da doutrina dos Espíritos. Que possamos estar em paz, dando continuidade aos nossos afazeres após essa atividade, e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, e lembrando, por fim, o hino em louvor à nossa Mãe Santíssima, rogamos por todos aqueles que se encontram em situações de dor, de sofrimento, em especial os espíritos desencarnados que retornaram à pátria espiritual, destituídos de luz, de conhecimento sobre a verdade libertadora. Que Deus os ampare e os alcance onde quer que eles se encontrem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Para todos do canal Roteiro Espírita, para o Luz e Fraternidade, nossos votos de muita paz e de gratidão. Obrigado a todos. Que assim seja. Uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.